Bem-vindos a Telesacra, bem-vindos meus caros escorpiões. Vamos então atacar aqui na vossa leitura para outubro, que possivelmente vai repercutir-se ao longo dos próximos meses, ou até mesmo nos próximos anos. Já veremos a narrativa ou a história que temos aqui apresentada hoje para trazer alguns indícios, algumas mensagens que possam servir-vos na vossa evolução espiritual. Esta leitura, pronto, temos como protagonista protagonista principal. Temos então aqui a energia de Escorpião, quer sejam de Sol, de Lua, de Vênus, de Marte, de Ascendente, ou qualquer pessoa com alguma afinidade com Escorpião, possivelmente terá aqui alguma mensagem que possa vir a servir. Com isto, vamos então começar a vossa leitura. Vamos começar a ver então a energia da Lua, pois estamos agora numa etapa ainda sobre a influência da Lua cheia. As Luas cheias são marcos importantes, bastante intensos, normalmente trazem uma certa revelação. É um momento de compleição, de atingir um certo objetivo, ou de começar a ver certos indícios como as coisas têm vindo a desenvolver-se. Então é bem possível que ao longo desta semana, ainda por cima como é uma super lua, é possível que ainda se consiga ver um bocadinho mais longe, um bocadinho mais profundo. Basicamente a lua é como estar a apontar uma lanterna para o fundo do poço, e a super lua é como ter um holofote a apontar para o fundo do poço. Então já há possibilidades de poder ver além do normal, do que se costuma ver com estas etapas da Lua. Quer façam rituais ou não. É tudo um aspecto mais metafórico, mais num aspecto de trabalhar a energia, para trabalhar a energia é preciso também ter uma certa ligação, por assim dizer, energética, para poder observar as coisas, interpretar as coisas. Por isso também não se guiem só por aquilo que eu digo, mas também, sobretudo, abram a vossa intuição para poder ver as imagens, os símbolos, ou encontrarem certos significados ou mensagens que, pronto, a minha interpretação pode não levar nesse sentido, mas então vocês possam talvez encontrar novos indícios que vos possa servir. A lua cheia, no geral, é então um momento de chegar a começar basicamente, quando há as luas novas, é a altura de plantar sementes, de plantar intenções. Durante cerca de 2 semanas há um desenvolvimento, há um trabalhar a fazer, e a lua cheia é geralmente os primeiros indícios do trabalho que está a ser realizado. E esta, como é uma super lua, que é o perigeu, que é a lua, o ponto mais perto da lua, da Terra, faz com que a lua esteja um bocadinho mais próxima, o que faz parecer um bocadinho maior e ser mais brilhante igualmente. No contexto espiritual, isso significa ter capacidade de poder ver um bocadinho melhor dentro do escuro, né? É como ter, lá está, uma lanterna ou um holofote a apontar para poder ver algo que nós até agora ainda não tínhamos visto, né? É por isso que plantam-se as intenções, trabalha-se, desenvolve-se essas intenções e, eventualmente, tal como uma semente que cresceu, vai começar a brotar cá fora, e a lua cheia é um pouco como se já tivesse a aparecer o primeiro caule, as primeiras folhinhas ou alguma coisa que está a começar a sair da terra. Isto no aspecto metafórico, obviamente. Porque possivelmente isto aqui não é só, se calhar, das últimas 2 semanas. Claro que o mês de setembro foi um mês bastante intenso, com os eclipses, é mais a nível de transformação interna, e agora que já passamos essa etapa dos eclipses, voltamos ao nosso dia-a-dia, por assim dizer, mas é talvez interessante ou importante para alguns de vocês poderem continuar com certos rituais de lua, para poder ajudar nas intenções, na manifestação. É como que eu digo, há um aspecto ritualístico e mágico, por assim dizer, mas o grande objetivo disto, na verdade, é tentar manter como que um calendário para poder marcar as nossas intenções e a forma como a nossa energia é trabalhada ao longo das fases da Lua, ao longo dos meses, ao longo das energias, dos arquétipos pelos quais passamos e de certos eventos astronómicos e astrológicos que estão a acontecer ou que vão acontecendo.
Por isso, pronto, aí o eclipse foi uma etapa de grandes transformações, vai continuar essas grandes transformações até possivelmente o ano. Bem, está sempre a acontecer a transformação, pronto. Tudo está em constante mutação, em constante mudança. Umas coisas mais rápidas, umas coisas mais lentas. É por isso que, pronto, o universo é basicamente feito de polaridades, é feito tal como no taoísmo tem o yin e yang, né? E nós na era moderna temos os programas computador, zeros e uns, né? E com isso podemos criar tudo e mais alguma coisa. E basicamente é ganhar um pouco esse entendimento de como pronto, fazemos parte também dessa, não digo dessa programação ou desse Matrix ou dessa coisa, mas somos agentes participativos dentro do universo, por mais insignificantes que sejamos, temos sempre alguma influência e isso faz com que se jogue e se canalize essas energias, quer aproveitamos, quer não. E a fase dos eclipses, então, foi transformações. A gente vamos ter ainda grandes transformações a acontecer nos próximos tempos, porque está sempre em mutação, mas sobretudo agora temos vários planetas retrógrados, já cheguei a falar sobre isso, por isso não vou adiantar muito sobre esse assunto, já está noutros vídeos. Os aspectos de transformações a nível das gerações, a nível psicogenealógico, a nível das ramas da família e da libertação de certas coisas que vêm presas. Isso não é diretamente dentro da família, pode ter a ver com a cultura, com a história, com aspectos coletivos que estão agora a ser vistos e postos em causa, ou até que ponto a tradição nos vem a ajudar, ou tem vindo a complicar-nos a nossa progressão, porque acaba por ser muito baseado na tradição e na cultura, que muitas vezes é condicionada por ideologias que ao longo dos tempos são testadas e são obsoletas, né? É um bocado esse aspecto. Agora temos que ver o que é que serve, o que é que não serve e poder purgar essas coisas nas nossas vidas. Mas pronto, mas nem tudo depende de nós, é por isso que temos de trabalhar, sobretudo a nível interno, como é que essas energias estão a atuar. É por isso que o eclipse é um momento de olhar para dentro e poder ver certos aspectos que a gente precisa transformar-se e depois ter outros aspectos ritualísticos ao longo do ano que é para poder ajudar na sua introspeção, ou marcar as suas intenções, ou ir desenvolvendo isso tudo, enquanto se observa como a natureza e a vida vai se transformando, vai se moldando, né? E é aí que a gente consegue um pouco interpretar os zeros e os uns da programação, o que é que vai dar nas tabelas verdades e nas consequências da vida em si. Esta superlua traz então mais luz a algo que não era visto. O escorpião, que é bastante intuitivo e tem uma capacidade de ir muito profundo, este aqui pode trazer grandes revelações a nível pessoal ou a nível de algo que estava no escuro, né? Há grandes hipóteses que nesta semana, ao longo desta semana, está a haver uma certa revelação. Mas independentemente de haver alguma revelação ou não, é um momento de realmente poder olhar para o trabalho que foi feito, ver o progresso que foi feito e entender, pronto, que esta é tipo um checkpoint, é um momento de chegar a uma certa etapa. E já vem em desenvolvimento possivelmente nas últimas 2 semanas ou nos últimos 6 meses, quando foi a lua nova em Peixes, já chegamos aí. E possivelmente não estão agora a chegar a um final, ainda é uma etapa transitória, onde já atingiram se calhar um certo objetivo, pronto, já avançaram, já não estão onde estavam, mas ainda não estão onde deveriam estar. E então agora talvez seja uma dos capítulos ou uma das sequências que é atingida e agora começar a preparar-se para uma próxima etapa. E no geral, a nível astrológico e a nível coletivo, está a haver grandes transformações na sociedade, na nossa mente também, a nível de deixar ir muitas dessas tradições obsoletas que têm estado a ser postas em causa, porque muitas delas não estão cimentadas na verdade.
E então, até ao fim deste ano, normalmente vai ser um pouco o tema geral e as pessoas vão ter que, ou se calhar até já estão a ver isso, mas muita gente não quer enfrentar isso, pensa que estão a delirar ou que não importa, né? E afinal, a forma como nós atuamos, ou como, por mais insignificante que pareça, nós somos agentes participantes de um todo e é como a história do efeito borboleta. Um pequeno bater de asas da borboleta pode fazer uma tempestade do outro lado do mundo. E é um pouco assim com as nossas crenças, com as formas como nós vemos a nossa vida, uma pequena alteração no nosso pensamento ou na forma como atuamos, não só pode afetar as nossas vidas, mas como também os dos demais. E é uma coisa a ter em consideração porque pode ser significativo na vida de muitos. Agora, esta lua cheia, esta superlua, é uma superlua em peixes. Pronto, muitos vão estar a falar-vos da lua cheia em carneiro. Se seguirem a astrologia tropical em carneiro, né? Muda muito o significado que se está a dar às coisas. Agora, pronto, é uma forma de interpretação, podem seguir essas ideologias. Eu pessoalmente gosto de olhar para o céu, ver onde é que estão os astros e pronto, e fazer então a análise a partir disso. Pronto, que há uma diferença. Quem esteja interessado, talvez um dia venha a fazer algum vídeo, explicar mais em detalhe sobre estes aspectos da astrologia tropical sideral. Já tenho vindo a falar nos vídeos, mas é mais para trazer uma certa atenção de como as coisas funcionam. Pois a Lua, se formos olhar no momento da Lua cheia, a Lua estava em peixes. E, tal como já falei em vídeos anteriores, pronto, os graus de interpretação são diferentes. Pois, por exemplo, nós agora nesta etapa as pessoas pensam que estamos em balança, mas não, ainda estamos em virgem. Vai ainda demorar cerca de uma semana ou duas até entrarmos dentro então do signo de balança. Até lá ainda estamos sob a influência da energia de virgem, pois o Sol está em Virgem. E então, se o Sol está em Virgem, na verdade, muda muito a interpretação e influência dos elementos, dos conceitos, dos arquétipos que estão a ser utilizados para fazer essa mesma interpretação. Claro que é tudo muito abstrato, mas já os antigos baseavam-se no que era observável e hoje em dia já tudo tornou-se abstrato e já não tem sequer âncora para... Bem, há uma âncora, que é um mapa, só que esse mapa não está fundamentado muitas vezes na verdade. Como na astrologia tropical, está fundamentado naquilo que se falava, pronto, era como o céu estava há 2100 e tal anos atrás, até que Ptolomeu falou que não havia as estrelas fixas, blá blá blá, e fez... Pronto, e foi aí que ramificou-se as ideologias entre a astrologia tropical e a astrologia sideral, a qual hoje em dia, sobretudo, a astrologia védica, que segue esse tipo de astrologia, porque baseia-se no posicionamento correto de hoje, pronto, dos astros. Só para dar assim um pequeno à parte, pois é algo, pronto, que é interessante saber, porque muda todo o conceito, e quem não percebe da astrologia não... Pronto, não vai saber, porque vai estar a guiar-se com o que os astrólogos dizem, é normal. Agora não quer dizer que os astrólogos são todos malucos ou são todos mentirosos, não, são diferentes sistemas de interpretação. Agora, é bom estar-se a basear em algo que seja observável, não apenas num gráfico que foi desenhado e depois, olha, aqui tem a Lua não sei aonde, e o Sol não sei aonde, e o Vênus não sei aonde, e não sei o que não sei onde, e então quer dizer que a sua personalidade é assim, assim, assado, e pode passar por estas dificuldades. Ok, então, mas e se isso aí estiver desfasado de 24 graus, como está hoje em dia? Então a interpretação vai ser muito diferente, não é? Supostamente. Então... Não quer dizer que seja tudo mentira, há diferentes formas de interpretação, mas obviamente não vai estar tão certo, porque não vai estar ali, né? A gente está a jogar às flechas, a gente sai fora do lado do alvo, e ei, tive o 100, não estás no 100, estás fora do alvo, não, aqui é que é o 100, o meio onde não deves acertar, ok. Mas pronto, não vou estar aqui para estar a criticar, a julgar, é só para terem noção que há várias formas de interpretação da astrologia, e pronto, e
pessoalmente eu prefiro cimentar as ideias e as interpretações na astrologia sideral, ou pelo menos na astrologia, no posicionamento correto dos astros, dos quais temos então a lua cheia em peixes, que tem a ver muito com a entrega. Peixes tem a ver com a nossa intuição, com a espiritualidade, com o nosso subconsciente, e também é o signo do sacrifício, ou está na casa do sacrifício. Normalmente o peixe está associado com a 12ª casa, e essa 12ª casa, tem então essa relação de sacrifício, de entrega, de fé, por assim dizer. Agora, cuidado com a fé cega, né? Mas esses são os temas principais dentro da energia de peixe, e é aquilo que nos está agora a chamar a atenção, para então podermos fechar também este ciclo, porque esta lua cheia é em peixe, e acabamos de sair agora do eixo que foi predominante durante o último ano e meio, em que os nodos lunares estavam no eixo de Virgem e Peixes, tal como já expliquei no outro vídeo, que agora entramos então em Leão e Aquário, que muda muito a dinâmica, é uma lição completamente diferente. Mas pronto, é só para terem isso em atenção, pois pode ser que haja algumas revelações, das quais essas revelações vão estar muito associadas com o desenvolvimento espiritual, com a intuição, com a observação de certos aspectos que estão guardados no subconsciente, talvez coisas já reprimidas do passado possam estar agora a vir à tona, ou até nas próximas semanas, ou nos próximos meses, sobretudo até ao final deste ano, onde está a haver muito dessa influência dos planetas retrógrados a afetar-nos a nível da nossa da antiguidade ou da nossa ancestralidade, por assim dizer. Estamos ainda a viver segundo certos ecos que perduram do passado, e hoje em dia há muitos deles que vamos ter que fazer paz com eles e libertá-los para podermos então seguir em frente para a nossa próxima etapa. Com isso começamos então oficialmente a leitura tarot, porque ainda por cima calha bem eu estar a falar de dar então princípio a essa nova etapa, e é exatamente a carta do Louco. Louco é a primeira carta de tarot, a primeira carta das arcanas maiores, e marca o princípio de uma aventura, o princípio de uma história, o princípio da jornada do herói ou da heroína. Este aqui é só, não importa se é homem ou se é mulher, o que importa é a energia que transmite, a história que transmite em si. Então, para poder seguir nesta viagem ou nesta aventura, a pessoa tem que deixar ir tudo aquilo que não está a servir. É preciso um certo sacrifício, é preciso uma certa entrega, é preciso, às vezes há momentos da vida que a gente vai contra a corrente, né? Mas agora é o momento de realmente poder confiar nas correntes, e poder então alinhar-nos com essas correntes, para podermos fluir e eventualmente ver tudo aquilo que nós temos que deixar ir, para então de forma mais leve dar os passos necessários para este novo princípio. Este novo princípio é algo que muitos escorpiões vão estar a começar agora. Isto pode ser em vários aspectos, pode ser a nível pessoal, pode ser a nível profissional, a nível de vossos relacionamentos. Este normalmente está associado com os ciclos maiores, então é uma coisa que possivelmente vai tardar. Pronto, agora estamos a fechar os ciclos, e ainda por cima estamos em 2025, na numerologia é um ano 9, então é o fim de um ciclo, e agora está-se a dar o fecho de várias coisas que aconteceram ao longo destes últimos 9 anos. E pronto, e coincide ainda por cima com o movimento dos planetas retrógrados que eu estava a falar. Então é natural que agora até ao final deste ano há este fecho que está-se a dar, e em 2026, que é um ano 1, é o ano dos novos começos, e é exatamente a energia do Louco, ou que está agora a começar a surgir na vida de muitos. Pois pronto, estamos em constante transformação, como estava a dizer, está sempre tudo em movimento, e realmente estamos a chegar a uma etapa de poder ver basicamente até tudo aquilo que já não nos serve, e então deixar ir isso para podermos ir mais leves na nossa próxima aventura. É algo em que realmente não podemos estar a fazer tanto conta com os demais. Temos aqui Manas, mas em Merkstave, ao contrário. Então isto significa que este caminho, este percurso, é algo individual, é algo que
muitos de vocês vão ter que fazer por vocês. Pronto, não podem estar à espera que alguém vos diga o que fazer, ou que estejam à espera de ajuda, ou do que seja, para poderem seguir em frente com este propósito. É algo que vai estar ligado a algo profundo de vocês mesmos e é algo que é um trabalho interno. Então, possivelmente, não é algo que vai estar a acontecer no exterior, mas, sobretudo, o trabalho que vocês vão estar a fazer interiormente. E não quer dizer, pronto, não vai ser, não creio que vai ser em poucos dias ou em poucos meses. E isto normalmente é um projeto a longo prazo. São coisas que pode tardar anos e anos a desenvolver. Não quer dizer que a pessoa tenha que se isolar e não possa contar com os demais, mas há, sobretudo na nossa evolução espiritual, é algo que a pessoa tem que desenvolver por si própria, né? É algo que não pode estar à espera dos outros para poder aprender, para poder estudar, para poder praticar, para poder pôr em prática o seu alinhamento, os seus talentos, as suas coisas. É algo pessoal. Só que começa logo aí com esta mensagem. Para onde está a ir essa energia? Essa energia está a ir, então, temos o 9 pentáculos, que é o 9, pronto, é o de trabalhar árduo, o 9 pentáculos para chegar aqui, normalmente significa que a pessoa trabalhou duro para poder chegar onde está e agora finalmente já pode parar um bocadinho, já pode descansar, já superou os seus medos, já está sobre eles, sobre o seu lado. Não é só os seus medos, é também o seu aspecto mais selvagem, já consegue controlar as suas emoções, já consegue enfrentar os seus medos e conseguiu chegar aí com sabedoria. Não dá para ver muito bem, mas está aqui uma coruja. E então é realmente para chegar a um 9, lá está, ainda precisa estar a falar do ano 9, né? Então, é um fim de ciclo, a pessoa já está num ponto satisfatório, onde trabalhou árduo, pronto, trabalhou duro, já está aqui num momento da sua vida onde já superou os aspectos mais selvagens, conseguiu descobrir aspectos do seu poder pessoal, já consegue superar os seus medos, ter a coragem para enfrentá-los, ganhou sabedoria, já sabe de onde ir buscar a sua força para poder ajudar a purgar e a libertar-se de tudo aquilo que não lhe serve. E é um momento, é uma coisa muito, muito boa. Então, a tendência desta energia, para onde está a ir esta energia do louco, por assim dizer, deste novo princípio, que é um trabalho que há que fazer por si próprios, está a ir de encontro a uma certa abundância, à sabedoria, ao conseguir estar, pronto, a dominar o seu aspecto sombra ou aspectos mais selvagens da sua psique. Mas temos aqui Ingus, e então Ingus é o potencial, também está associado com Urus um pouco. Urus é mais poder inato, por assim dizer, enquanto que Ingus é aquela semente que tem todo o seu potencial ali dentro, precisa é de ser ativado. E realmente acho que está aqui, a tendência vai ser de poder dar início a essa ativação, porque já a pessoa já passou por muita experiência, já tem a experiência necessária para poder ter noção do seu poder pessoal e pôr isso em prática para poder ajudar a desenvolver essa sua semente, esse seu poder. É sobretudo, por uma primeira etapa, é ganhar consciência desse poder pessoal e depois então regá-lo e cuidar disso para poder desenvolver em formas que a gente nem imagina. Daí talvez este novo princípio estar a levar num caminho espiritual onde a pessoa talvez não saiba para onde está a ir, né? Tal história do louco, ele simplesmente vai, pode ser visto às vezes como um pouco ingênuo, mas é simplesmente porque nunca caminhou ou nunca se aventurou nessa aventura. Já passámos por várias histórias e várias aventuras, mas quando a gente vai para algo novo, pronto, a gente às vezes não sabe para o que é que se vai estar a meter, né? E então vai ter que arriscar, vai ter que seguir em frente e está a ir num sentido muito positivo, só que é de revelação da potencial que todavia continua adormecido dentro de cada um de nós. E acho que o tema em geral, já faz 2, 3 leituras que tenho vindo a falar disto, que é quando somos crianças, nós então, pronto, nos tornamos mestres a gatinhar, né? Ali a 4 patas, vamos a todo lado. Só que chega a uma altura onde já maduramos o suficiente
e então temos que enfrentar os nossos medos e o medo de cair, e temos que tentar então pôr-nos sobre duas pernas, né? Com os pés. Então o mestre do gatinhar é confrontado com os seus medos, com esta etapa de maturação. E então é com isso que falo em sair fora das suas zonas de conforto, porque uma criança, quando está nessa etapa de passar do gatinhar para o andar, né, tem que enfrentar os seus medos, tem que ter uma certa coragem para poder fazer isso, porque naturalmente sente que tem que o fazer. Né? Não há nenhum momento em que as pessoas geralmente pensam: andar não é para mim, vou ficar a gatinhar o resto da minha vida. Pá, se quiserem podem, mas naturalmente, à medida que a pessoa matura, vai ter essa tendência de enfrentar as suas dificuldades, está dentro da sua zona de conforto, que já se tornou mestre, mas vai ter que sair fora dessa zona de conforto, vai ter que enfrentar os seus medos para poder permitir uma aprendizagem e, com essa aprendizagem, chegar a uma altura de crescimento que vai se tornar numa nova zona de conforto. Mas para isso funciona um pouco como a semente, não é? É preciso sair da sua zona de conforto, pô-la dentro da terra, pronto, é escuro, é frio, não vê nada, e daí é que vai ter que enfrentar os seus medos e enfrentar certos desafios para finalmente poder então crescer. E esse crescer depois é que vai se tornar, em parte, a sua zona de conforto, até ser confrontada novamente com uma situação de superação, de sair fora de si mesmo. E então há aqui muita realização de começar uma nova aventura para poder permitir desbloquear capacidades inatas que a pessoa já tem em si e que são naturais. É algo que já está dentro da pessoa, mas que está adormecido. Tal como essa capacidade para nós podermos andar com duas pernas, não é? A gente aprecia quando nascemos, claro que não estávamos preparados para isso, por isso aprendemos eventualmente a gatinhar, mas à medida que maturamos e crescemos, já naturalmente tivemos que começar a andar e ao longo da vida temos outros talentos e outras capacidades que vão igualmente pedir, por assim dizer, para serem desbloqueadas. Agora a pessoa vai ter que trabalhar nisso também. Mas vejo que já levam bagagem. Já houve, neste fim de ciclo, acho que muitos de vocês vão estar se calhar a perceber-se o quanto já aprenderam, o quanto já enfrentaram as dificuldades da vida e graças a essas experiências da vida é que conseguem se calhar melhor não só encontrar essa semente ou esse potencial, mas também saber como poder cultivá-lo, como poder desenvolvê-lo. Chegamos ao desafio, o grande desafio, isto é tudo agricultura realmente, o grande desafio é então a colheita. E temos aqui dupla confirmação, duas cartas de colheita. Duas cartas não, temos a carta do 3 de copas, que significa uma colheita, é uma celebração de colheita, que ainda por cima estamos agora, outubro, novembro, é a altura das colheitas. Aliás, esta superlua é a lua da colheita, como é chamada agora esta lua de outubro. E já os antigos é na altura que colhiam os frutos do seu esforço, do seu trabalho, para se preparar então para o inverno. E é aí que geralmente é uma época de abundância, de homenagem também aos antigos e isso tudo. Então esta é a carta de celebração que tem a ver com os frutos, colher os frutos que se foram semeados. E aqui igualmente temos Hera, que é a colheita. Então ambas, então o desafio que não estou a ver se grande desafio, mas está-me a parecer que estão se calhar com dificuldades em ver essa colheita ou em querer colher os vossos frutos, quer sejam bons, quer sejam maus, né? Isto tem muito uma relação kármica. Então se calhar muitos de vocês estão agora a começar um novo princípio, qual é pessoal, tem que desenvolver por vocês próprios, já têm a aprendizagem necessária para ver aquilo que têm a desenvolver, mas por alguma razão não estão se calhar a querer aceitar o que estão a receber, por assim dizer. Trabalharam se calhar tanto para ter algo e se calhar não tiveram aquilo que vocês queriam, tiveram outra coisa e há se calhar uma certa dificuldade, uma relutância, ou então se calhar sentem que não são, não têm o valor
que vocês não merecem, por exemplo, trabalharam, mas se calhar não merecem aquilo que está para vir, etc. Não sei, há aqui um desafio qualquer, agora cada pessoa é diferente, né? Tal que isto é uma leitura coletiva, não é específico para alguém, mas aqui o desafio realmente parece ser a dificuldades na colheita. Agora pode haver várias razões, quer não fizer o trabalho e a colheita é má, ou então tem uma colheita por fazer, mas por alguma razão há um desafio, uma dificuldade que possam estar a experienciar neste momento. Vamos tentar desenvolver isto aqui um bocadinho mais, que eu não estou a entender bem como é que este desafio, pronto, porque são coisas bastante positivas, tanto uma como a outra. Aqui temos uma celebração da colheita e aqui temos a colheita em si, né? Então tem muito essa relação kármica do que é que foi semeado, o que é que foi colhido e já aqui a tendência... não, porque a tendência é realmente alguém que já está, pronto, já passou pelas experiências e conseguiu manifestar coisas muito boas na sua vida. Ainda não é completamente um fim de ciclo, a seguir ao 9 ainda há o 10 dentro do tarot, mas o 9 em si já é o momento de um fecho, é o momento de uma conclusão e é muito positiva. Agora, se calhar estão com dificuldades em querer aceitar essa colheita, porque sabem que depois dessa colheita vão ter que começar algo de novo, vão ter que passar por uma etapa nova, e se calhar é isso que possa estar a assustar alguns, não sei. É isso que vamos tentar ainda desenvolver ao longo desta narrativa, porque no geral estou a ver isto muito positivo, não está assim propriamente nada negativo, nem só estou a ver mesmo é ter que libertar, mas isso é geral, não é só para Escorpião, mas para todos, isso de libertar certos aspectos para poder permitir este novo princípio, isso sim, e é algo que é pessoal, não, ninguém pode estar a mudar as nossas vidas, né, a não ser nós próprios. Agora, a consecução disso, tanto para onde a energia está a ir, como no seu desafio, aqui é que eu ainda tenho alguma confusão em tentar interpretar, pois, não sei, não estou a ver assim propriamente nenhum problema. Estou a ver tudo muito positivo. Não sei se talvez tenha a ver com esta semente, em que, pronto, dentro de tanta coisa boa, pronto, se calhar sabem que é tudo, talvez seja isso, que é a pena do ser tudo transitório, né? Como estava a falar, tudo tem a ver com as mudanças e se calhar muitos não querem que as coisas mudem. Pode haver uma certa relutância em aceitar essa mudança, essa transformação natural que acontece na natureza. E então, quando já sabem que algo está a chegar ao fim e agora é uma celebração, pronto, é a colheita e a celebração, e isso vai iniciar uma nova etapa. É como, por exemplo, uma pessoa que gosta muito do verão e sabe que agora chega ao outono, tem as colheitas e fogo, já estamos a 2 passos do inverno. Por exemplo, o verão agora é só para o ano. Quem me dera que já fosse verão. Pronto, não tem nada a ver, mas é um dos exemplos possíveis, onde a pessoa não gosta, por exemplo, do inverno, sabe que agora já acabou o verão e então durante meses e meses vai estar a sentir-se mal ou por alguma... Pronto, por não gostar, né, dessa coisa, mas que faz parte do processo natural da vida e quer queiramos, quer não, vai acontecer. Agora, dentro deste desafio, não sei, a ver como é que isto ressoa para vocês, na vossa vida pessoal, como é que este novo princípio que possa estar em vista pode vir a ser afetado com algo que vocês possam estar a receber, porque há vontade desse novo princípio e vai em direção à abundância, à indulgência inclusa, estar bem na vida, poder pousar-se um bocadinho nos seus louros, mas é isso que vai estar a iniciar todo um novo processo, pelos vistos. Então se calhar é isso, se calhar não estavam à espera, ou então esta mensagem pode ser só para alguns, em que realmente estão agora a chegar a um ponto onde tem uma muito boa colheita e onde finalmente já podem estar tranquilos. E isso às vezes põe medo às pessoas, né? Porque é que vão fazer com essa tranquilidade? Está bem que pronto, já vão ter se calhar a sua liberdade financeira, ou liberdade de tempo, ou alguma forma de liberdade e bem-estar. E isso às vezes pode ser assustador. Mas em vez de levar isso como algo assustador, é ver isso como um novo princípio, a chegar a estas condições ou esta situação para então poder começar com algo novo
a um novo, pronto, algo mais alinhado com o seu verdadeiro propósito. Vamos tentar desenvolver isto aqui um bocadinho mais, que já estou a chegar à conclusão ou à possível solução. Nós temos aqui o 6 de copas. Então o 6 de copas, pronto, aqui nesta imagem, pronto, temos aqui pronto, a imagem de uma família, mas normalmente o 6 de copas está muito associado com a nostalgia. A nostalgia com coisas que já vêm do passado, e então talvez que algumas das respostas possam ser encontradas em memórias ou em pessoas que pronto, nos marcaram ao longo das nossas vidas já no passado, né? Ou até mesmo os nossos pais ou os nossos avós, como foi a descendência, como ainda hoje em dia estão a afetar, e agora talvez o que nós escolhemos pronto, possa trazer por alguma razão alguma tristeza, alguma coisa. Não, não é tristeza, é um sentido de renovação, porque há talvez certas coisas, esta colheita talvez esteja a estar a puxar por lembranças, coisas do passado, né? Que agora têm esta evolução espiritual por fazer, e este bem-estar ou esta colheita que está-se a ter agora pode oferecer algumas dificuldades porque nos faz lembrar coisas do passado, né? E ter uma certa nostalgia, compreender uma pessoa que se calhar um dia mal teve para comer e agora de repente é rico ou já está bem na vida ou coisa assim, e realmente pode ver isso agora com uma lágrima no olho, mas como sendo uma coisa boa, né? E trazer um certo sentido de renovação, coisa que há se calhar algumas das pessoas que possam sentir, já estão tão habituadas à mentalidade de escassez e à sua própria miséria, ao sofrimento, que já dificilmente vão se calhar estar a conseguir aceitar este tipo de energia, não é? Porque depois isso vai dar início a uma nova vida que não tem nada a ver com a vida que têm vivido até agora. Passaram se calhar anos e anos a lutar para chegar agora a um ponto onde finalmente podem ir rumo a um novo objetivo mais alinhado com vocês, mas há ainda certas penas do passado que necessitam de renovação. Stella Laguz, então tem a ver pronto, com a limpeza, com a purificação, e então é preciso libertar-se de coisas do passado. E então, como estamos a falar de escorpião, a escorpião por vezes tem a tendência também para poder coisas do passado, querem libertar-se, mas guardam às vezes certos ressentimentos ou certos aspectos negativos, pelo bom e pelo mau, né? Ou então guardam no seu coração um cemitério de luto, de experiências negativas, e pronto, chegamos a um ponto que isso aí não é muito saudável, e então é preciso aceitar a natureza tal como ela é, para poder permitir-se curar-se, renovar-se, libertar-se de essas coisas que possam estar a aprender do passado, que não nos deixam desfrutar no aqui e do agora, das colheitas e do bem-estar e das novas oportunidades que possam estar a surgir. É como nós termos um filtro, pronto, sim, é um filtro dos nossos males, por assim dizer, das coisas más que nos aconteceram. Em vez de podermos ver as coisas com amor ou tal como elas são, a gente vai estar a ver através do filtro do nosso sofrimento, da nossa vitimização, aquilo que nós sofremos no passado, aquilo que nos aconteceu, pronto, mil e uma coisas que possam estar a acontecer, que possam afetar o ego, mas não a pessoa em si. Claro que é a vossa narrativa, o ego é uma projeção da vossa consciência, de vocês mesmos, e naturalmente a pessoa identifica-se com isso, e então às vezes não é fácil às vezes de poder deixar ir certas situações. E talvez que eu estou aqui a tentar agora aprofundar mais neste sentido, parece-me ser realmente que há algo do passado, não sei se na família, mas algo associado com as vossas memórias do passado, com alguém do passado, algo que traz uma certa nostalgia, ou pronto, que está associado com a nostalgia, em que precisa de limpeza, de purificação e de renovação. É um novo renascer, e esse renascer, pronto, aqui que já estão nesta etapa de poder começar de novo,
é uma coisa que só vocês é que podem fazer, mas vão ter que o fazer agora já libertos de qualquer bagagem emocional, de coisas que já não estejam a servir, porque senão dificilmente vão conseguir estar a usufruir ou a desfrutar das coisas boas que a vida tem, né? As celebrações, trabalhar duro para poder receber, pronto, a colheita, né, do seu trabalho, e finalmente poder parar um bocadinho, poder desfrutar, poder celebrar. É como agora vem Natal e o Ano Novo, né? É natural as pessoas quererem celebrar, quererem desfrutar um bocadinho, e muitas vezes ficamos presos a ideias do passado, aos nossos lutos, a certos problemas e tristezas que nós ainda ficamos agarrados, e acontece que quando chegamos a essas celebrações, é vazio, né? A pessoa não consegue estar alinhada com o bem-estar, com algo saudável. E então acho que isto também não é negativo, mas acho que isto para alguns de vocês isto pode ser um chamado para poder então ajudar a limpar, a curar e a libertar-se de algo que é do passado, que possa estar a afetar hoje em dia no vosso bem-estar e na vossa abundância. Porque trabalho, vocês já fizeram esse trabalho e estão agora a prestes ou podem receber essa colheita, só que para receber talvez têm que o permitir, e o que pode acontecer muitas vezes é que nós próprios é que bloqueamos o nosso acesso a essas abundâncias ou a esse bem-estar por razões que muitas vezes vêm de um ego ferido ou da nossa relutância por dar início a um processo de transformação do nosso ser e da nossa personagem. Porque ainda continuamos demasiado atados com aquilo que foi, com os falsos egos e projeções obsoletas que já tivemos do passado e que ainda hoje em dia tentamos preservar, porque encontramos um certo sentido de identidade nessa projeção, mas que já correu o seu curso e que temos que libertar, e que está a acontecer muito globalmente. Sobretudo, já tinha falado disso devido à dinâmica de Leão com Aquário, onde Leão, durante o próximo ano, o nó de lunar sul em Leão, durante o próximo ano e meio, vai haver a tendência para a ser testado para poder dissolver o seu ego. E a dissolução desse ego vai eventualmente criar um novo ego, espero eu, mais consciente. É para isso que serve, né? É para isso que serve a progressão, é que a pessoa tem um nível de consciência, então projeta ou cria o seu ego, aquilo que idealiza ser, até que cresce mais e pronto, os pensamentos mudam, e então mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, vai dissolver o antigo ego e vai criar um novo. É como meter um conjunto de legos, né? Ego, Lego. A pessoa cria algo com esses legos e depois, passado uns tempos, não, afinal vou fazer isto, e vai modificar aquilo, e vai modificar aquilo. E o nosso ego funciona um bocadinho assim, mas acaba por ser instintivo, muitas vezes não o programa, porque é uma projeção do nosso nível de consciência em determinado momento da nossa vida. É por isso que nós somos a mesma pessoa, mas tivemos já diferentes iterações desde que nascemos, desde crianças, adolescentes, jovens adultos, etc. A cada uma dessas etapas tivemos várias iterações do nosso ser, que talvez em média funcione. Tem várias, não vou estar aqui a especificar, mas no geral, regra assim um bocadinho geral, é de 7 em 7 anos onde há uma grande transformação a nível do ego, da nossa projeção, porque geralmente a nível energético é quando ativamos um dos níveis do chakra. Então, quando somos crianças, na numerologia, juntamos os números e descobrimos o ano 1 numerológico, e a partir daí começamos a contar 7 anos, e cada 7 anos é a ativação de um chakra desde a raiz, que dá mais ou menos 49 anos, mais os anos numerológicos. Então só com 50 e tal anos, basicamente, é que uma pessoa realmente passou por todas as etapas e aprendizagens necessárias para poder ativar os seus centros energéticos, dos seus chakras. Agora, claro, quem não trabalha nessas energias ou quem não ativou isso, não faz mal, vai estar mais lento, outros vão estar mais rápidos. O que importa não é a nossa rapidez, é a nossa caminhada, a nossa jornada. O objetivo não é o objetivo, é aquilo que nos tornamos ao longo desse objetivo, e cada pessoa vai ao seu ritmo.
Agora, muitas vezes nós nos atrasamos a nós próprios por causa de limitações e de certas crenças que vêm do passado, e muitas dessas crenças vêm de um ego limitado, de uma consciência limitada que nós já tivemos no passado, e essa personagem que nós criamos sofreu, teve que enfrentar certas dificuldades, teve que se calhar, e nós vemos se calhar muitas vezes hoje em dia como uma personagem vitimizada, como um mártir, como algo que nos identificamos ainda hoje em dia, mas que é preciso entender que era um nível de consciência transitório, serviu no que tinha a servir, e que agora temos a oportunidade para poder aproveitar essa aprendizagem e superá-la e transformar-nos em algo mais autêntico, mais alinhado com o nosso propósito. Mas para isso temos que permitir essa renovação, essa limpeza, essa purificação, e fazer paz. É sobretudo 6 de copas, também está muito associado com a paz. Aqui não se vê, bem, vê-se, mas aqui são mais amareladas, porque na carta original do tarot são crianças a segurar flores brancas. Então são flores, pronto, da pureza, da paz, e talvez seja uma das coisas que há a fazer, sobretudo para escorpiões que ainda têm alguns ressentimentos, alguns males com alguém, ou com algumas experiências do passado, que continuam se calhar a identificar-se, ou a ver-se projetados, né? Onde finalmente fazer paz com esses aspectos, para então poder usufruir dos frutos do vosso trabalho, e poderem aproveitar da vossa superação de vocês mesmos, das vossas partes selvagens, e tudo isso com sabedoria, porque é a partir daí que vai demonstrar pronto, que a vossa iniciação, a vossa capacidade de poder então iniciar um processo mais avançado da vossa evolução espiritual. Chegamos à energia geral da leitura. É uma energia muito positiva, muito diferente daquilo que foi dito há um mês ou mês e meio, onde foi uma descida, mas lá está, há mês e meio, acho que foi a primeira leitura que tinha feito para Escorpião, era sobre uma descida ao abismo, né? A descida ao abismo para ir a resgatar parte de vocês, trazer à consciência aspectos inconscientes, reprimidos, aspectos das vossas sombras, aspectos que ainda estão por ser revelados. E acho que agora, mês e meio depois, já estamos a ter aqui os primeiros indícios da luz, do sol. E então é a volta para cima, tal como ao mês e meio falei na vossa leitura que estavam numa descida, no abismo, agora possivelmente estão nessa fase de começar a voltar para a vida, a voltar para a luz. Já foram ao fundo do poço, já viram o que tinham a ver, já tiveram se calhar certas revelações, possivelmente já sabem o que têm a fazer, e é algo que têm que fazer por vocês, não podem estar à espera de mais ninguém, e agora então já podem voltar à luz, já podem voltar para cima, à felicidade, à claridade, às oportunidades, para eventualmente pronto, continuar com o vosso trabalho interno. E lá está, foi uma fase talvez de uma noite negra da alma, onde tiveram que ir mesmo ao fundo do poço, por assim dizer, ao fundo do abismo de vocês mesmos, da vossa psique, do vosso inconsciente, para resgatar alguma coisinha que possivelmente estava enterrada de histórias do passado, ou inclusive dos vossos talentos inatos, lá está, da tal semente de Urus também aqui, que é as tais capacidades inatas que nós, se não pusermos em prática, vão estar adormecidas, né? Uma criança, se não se tivesse esforçado para se pôr de pé e andar com as pernas, iria ficar em adulta a gatinhar ainda, né? Pronto, mas como pôs isso em prática e como ativou isso, tornou-se normal o andar sobre duas pernas, é o normal para nós. Mas uma pessoa que não tenha ativado esse potencial, eventualmente iria ficar ali presa e pensar que era normal. A pessoa que se iria levantar é que eles iam achar estranho. E pronto, ainda não chegámos a esse ponto, felizmente, mas é uma das coisas também a considerar, porque têm talentos ainda escondidos por desenvolver, e creio que muitos de vocês sabem disso, sobretudo agora que já passaram este mês e meio, mais coisa menos coisa, não só desde que tinha feito a leitura, mas que já passaram os eclipses, ou vários acontecimentos astronómicos e astrológicos a acontecer, e realmente tem estado a puxar muito pelas pessoas,
para poderem ganhar consciência daquilo que são realmente e então aquilo que têm a fazer. E a etapa mais complicada é agora ao princípio, onde a pessoa ganha consciência e tem que libertar-se de muita coisa que não lhe serve, tem que curar o seu coração e a sua mente, tem que regular o seu nível energético, a sua eficiência energética, a sua vibração, fazer a sua manutenção energética também, equilibrar o dar e o receber nos vários planos: físico, emocional, mental, espiritual. É muita coisa. É muita coisa, por isso que tardamos vidas e vidas a poder desenvolver essas capacidades. Não podemos querer as coisas de um dia para o outro. É aquilo que semeamos, tarda o seu tempo a crescer e depois logo vem a colheita. E dessa colheita podemos desfrutar durante uns tempos e logo voltamos outra vez à carga. E até chegar a um ponto onde eventualmente já há certas coisas que não nos servem, libertamos delas e empreendemos uma nova história, uma nova fase da nossa vida, para tudo isso com o sentido de poder libertar-nos de tudo aquilo que já não serve. Podemos permitir a limpeza, a renovação e o renascer, por assim dizer, porque ciclicamente vamos estar sempre a sair fora das zonas de conforto, passar pelos medos, pelo crescimento, medo, aprendizagem, crescimento, e depois a zona de crescimento torna-se de novo uma zona de conforto e vamos repetir assim constantemente. Então, quando a pessoa está na zona de conforto, é o base state, é a zona calma, é a zona estável. E quando sai da zona de conforto para enfrentar os seus medos, é como se estivesse a descer no vale, né? É o tal abismo, rumo ao abismo que eu estava a falar, até que atinge o fundo do poço. E no fundo do poço, normalmente, é quando a pessoa tem que aprender, tem que enfrentar certos desafios, que a partir daí vai começar a aprender como lidar com isso, e então vai começar a sua caminhada de ascensão, e essa ascensão é pôr em prática tudo aquilo que foi aprendido ao longo dessa descida, e ao pôr isso em prática vai poder desenvolver até chegar, pronto, é a etapa, aliás, à medida que está a avançar, chega abaixo, é onde tem que, está a aprender, está a enfrentar os seus medos e está depois a aprender lá em baixo. E a sua ascensão já é a aplicação da sua aprendizagem com o seu crescimento, que é isso que vai levar de novo a um base state. Então temos o base state, temos a descida ao abismo, que é o enfrentar os seus medos, é a fase de aprendizagem, e começar então a fase de aprendizagem e crescimento até chegar a um novo patamar, a uma nova zona de conforto, normalmente até devia ser visto mais assim, na verdade, porque bem, é um base state, mas normalmente é para poder sair de um ponto para poder chegar a outro. E requer sempre um bocado este movimento, passar pelo vale da morte, por assim dizer, passar pelo inferno para poder chegar ao paraíso. E é cíclico, faz parte da natureza, temos que aceitar esses processos em nós e na vida. Nem tudo é mal, pronto, onde há um mal há um bem, geralmente há sempre uma polaridade, é preciso entendermos também isso. E aqui nesta leitura vejo isto bastante positivo, porque começámos com o aspecto mais lunático, por assim dizer, com a parte obscura, com a parte da lua, essas revelações que nos vêm através dos eclipses e das luas cheias e das superluas, tal como está a acontecer agora, mas eventualmente também vamos ter que lidar com o Sol. Então isto aqui é um equilíbrio entre a energia feminina e a energia masculina. É uma integração do Yin e Yang, uma integração das polaridades. E tudo isto tem estado a ajudar não só a vocês, escorpiões, mas como a toda a gente e no coletivo, a poder encontrar um equilíbrio com as dinâmicas das polaridades que estão em ação dentro de si mesmos. E tem muito a ver com, se calhar, as dinâmicas que já vêm da história da família ou algo associado com o passado. E é isso com o qual é necessário fazer paz, libertar-se, para finalmente poder dar início a uma nova etapa da vida, onde finalmente já se pode desfrutar e usufruir do trabalho árduo que tem sido feito e continuar a cultivar o nosso desenvolvimento pessoal e as nossas capacidades e os nossos talentos para poder promover o melhor para nós e para os demais. Para complementarmos com o Sol, esta leitura está bem ótima. Pronto, mas isto é bom para vocês, Escorpião, porque realmente acho que já têm também sofrido muito ao longo dos últimos meses, tiveram que passar por várias etapas, se calhar tiveram 2 ou 3 noites negras da alma seguidas, que não me admirava nada,
sobretudo agora desde fevereiro, março passado, é bem possível que passaram por isso, e agora desde agosto, setembro, pronto, desde agosto já acho que tiveram mais uma importante, e agora este mês de setembro já trouxe muitas revelações e capacidades de transformação, que agora está a chegar um momento de felicidade e que finalmente vai-vos dar sentido, propósito e força. Então realmente é muito, esta leitura é muito positiva. É muito positiva porque realmente é simplesmente chegar a um ponto onde realmente a pessoa consegue ver que tem que se libertar de ressentimentos ou problemas que estão guardados no passado. É preciso permitir essa libertação, Laguz, é preciso permitir que isso pronto, possa-se limpar, purificar das vossas vidas, do vosso campo energético, da vossa mente, fazer em paz com esses aspectos, porque senão vão ficar a vossa vida toda, não importam para onde vocês vão ou quantas vezes recomecem, vão estar sempre a levar a mesma bagagem. E é preciso fazer paz com isso para poderem permitir-vos atingir a vossa felicidade, o vosso bem-estar. Muito, muito positivo, sim senhor. Acho que é das leituras mais positivas que fiz até agora. Há sempre algum problema. Bem, há por assim dizer, um certo problema, porque isto aqui também não vai ser fácil, né? Uma pessoa para se libertar de certos pronto, de pesos do passado, por assim dizer, o que está feito, né? Uma pessoa não pode alterar isso, mas pode alterar a forma como vê isso. E na verdade, enquanto temos aqui, lá está, a tal energia nostálgica do passado, as memórias do passado, tudo aponta para uma visão no futuro. Porque temos o louco que está a olhar para o futuro, está a olhar para a frente, temos o sol que está a olhar para o futuro, está a olhar para a frente. De resto, todos os outros estão a olhar para nós, né? Estão a olhar para cima. Então não estão a olhar nem para o passado, nem para o futuro, estão no presente. Estes aqui estão a viver no presente, estão a desfrutar do poder do agora. Agora, se nós tivermos e estes aqui estão de olhos fechados, a olhar para o único que está a olhar, ou estão eles a olhar para a criança. Não dá para ver bem se eles estão de olhos fechados ou se na verdade estão a olhar para baixo para a criança. É o que me está a aparecer. Estão a olhar para o seu investimento, estão a olhar para o seu futuro, também igualmente. Mas esta carta normalmente está associada com a nostalgia, com coisas que já vêm do passado. Então, se nós somos essa tal criança, né, que está aqui, já temos de ter atenção os sacrifícios e o que é que foi necessário para podermos chegar onde estamos hoje em dia, né? Mas isto aqui estava a analisar mais a nível de tempo, o passado, presente e futuro. Tudo está a indicar um movimento para o futuro. E pronto, e de resto temos as coisas boas, que é a celebração, e aqui este 9 de ouros, pentáculos, muito, muito positivo. Isto é altamente positivo, é mesmo o trabalho que vocês fizerem é aquilo que vocês vão estar a receber. Isto é um equilíbrio kármico perfeito, e aqui realmente a superação de si mesmos, a conquista dos seus demónios internos, e reconhecimento das suas partes mais selvagens, e assim como o seu potencial interno inato, que é como uma semente, enquanto tudo feito com a sabedoria. Então isto aqui, o viver no agora, pode vir a ser uma coisa muito interessante ou muito importante para vocês, para não ficarem dependentes a olhar para a nostalgia das coisas do passado, como foram, o que aconteceu, não sei o que, ou então, antigamente é que era, e hoje em dia ficam tristes. Ou então, antigamente ainda bem que me libertei disso, mas ainda guardam certos ressentimentos. Né? Por um lado ou por outro, há sempre algum eco que vem do passado que nos afeta nas nossas decisões e nos nossos humores e na nossa vida presente. Mas lá está, é por isso que eu falo, Laguz, é preciso purificar, libertar, renovar, permitir-vos dar-vos este novo princípio, e algo que vão ter que fazer por vocês próprios para ir rumo à vossa felicidade, e é isso que vai-vos dar um novo sentido de propósito e de força nas vossas vidas. Por isso digo que é muito, muito positivo
é simplesmente uma questão de trabalho interno, de poder libertar-se de certas tensões, possivelmente associadas com aspectos do passado, que têm estado ainda, de certa forma, consciente ou inconscientemente, a ecoar na vossa mente, no vosso coração ou no vosso campo energético. E isso, claro, condiciona as vossas vidas. Agora, vamos ver aqui umas cartinhas de oráculo para acabar com a leitura. Temos, runas. Calha bem, estamos a ler runas também aqui na leitura. Mas para que é que esta carta então simboliza? Ocorrências misteriosas. Ok, então pronto. Estejam atentos que algo possa vir a surgir, porque agora que vocês estão a sair do poço, por assim dizer, tal como vocês já mesmo eu falei, a descida no abismo, eu sinto que agora está na altura de começar a sair desse poço. E vão voltar com algo que vocês podem se calhar não estar a ver atualmente, mas vão voltar com mais do que aquilo com que vocês foram. E então talvez que haja, como é que é dizer, já vão vir com mais noção de, não digo talentos, mas sim, mas basicamente esta descida e esta subida despertaram algo em vocês. Essa sementezinha foi ativada e essa sementezinha acho que vai vos ajudar muito a poder desenvolver-vos a nível espiritual e nas vossas vidas, pois vão se calhar conseguir ver certos sinais de como no dia a dia vai-vos estar a trazer aquilo que precisam, aquilo que querem saber. Nada vai estar claro, vão ter que jogar com a vossa intuição. Escorpião é muito intuitivo, está muito ligado é um elemento de água, está ligado com as emoções, com a espiritualidade. Mas pronto, tem como planeta regente Plutão e o antigo regente era Marte, né? Então tem uma energia muito fogosa e tem uma energia de grande potencial para transformação, de ir profundamente dentro do seu abismo, sem medo, com coragem para poder enfrentar. E acho que foi isso que muitos de vocês têm feito nos últimos meses e estão agora a começar a ver uma certa revelação a surgir nas vossas vidas e realmente acho que é muito bem-vinda. Muito bem-vinda, por isso estejam atentos e não liguem tanto. Não é que não liguem, vão ter, se por acaso tiverem aspectos ecos do passado ainda a perturbar-vos, façam paz com eles, porque é isso que vai ajudar a poder então dar início a esta nova etapa e a poder desfrutar das coisas boas da vida. E isso tudo vai ser com ocorrências misteriosas, que isto é, vai haver sincronicidades, vai haver vocês estarem a pensar se calhar numa coisa e surgirem pessoas ou situações ou ouvem algo que vai-vos estar a dar certas respostas e não pensem que dão a enlouquecer ou que seja, mas possivelmente vão ser sinais do universo e do vosso subconsciente que vão estar a comunicar-vos que estão no bom caminho e que realmente o vosso trabalho está a ser reconhecido. Realmente esta leitura é muito positiva. Simplesmente acho que têm que dar mais mérito ao trabalho que vocês têm feito e reconhecerem o vosso trabalho interno e aquilo que precisam ainda de libertar para poderem finalmente usufruir da vida da vida com bem-estar, muito positivo, porque isto aqui é mesmo muito, muito bom. É só estas duas cartas e o Sol, só o Sol já faz a leitura, mas estas duas, então, demais. E esta aqui, que é Baldur. Baldur, pronto, é o deus da felicidade também, e então é uma energia muito de princípios e então muitas vezes está associado com a energia da criança, da inocente, um tanto quanto ingênua, né? Mas isso aí não quer dizer que sejam ingênuos, quer dizer que nunca passaram por esta etapa na vida, ou já se têm vindo se calhar a preparar para isso, já estão prontos para isso, mas como nunca caminharam nesse caminho, é normal haver um certo receio, um certo medo, ou não sabem ainda se calhar bem para onde é que estão a ir.
e vão ter então que confiar na vossa intuição e estar atentos aos sinais que vão estar a surgir no vosso dia a dia, pois isso pode vir a ajudar na vossa travessia e no vosso desenvolvimento. Vamos ver então uma última cartinha para fechar então com esta leitura. Nós temos o propósito da alma. Ok, depois desta travessia toda, da descida ao abismo até a volta para o sol, temos o propósito da alma. E o que é que isto então nos diz? Eu confio no propósito único, unique purpose my soul is here to fulfill. Eu confio no propósito único que a minha alma está aqui para cumprir. Cada experiência, cada desafio tem sido parte da minha jornada para desvendar o seu propósito. Eu abraço o meu caminho com confiança, sabendo que cada passo aproxima-me mais perto de completar o meu chamado divino que reside no meu coração. Uou! Lindo, lindo, lindo. Está muito bom. Então, isto basicamente é... acho que muitos de vocês estão em alinhamento, têm trabalhado pelo vosso alinhamento. Têm realmente, se calhar ainda não acreditam que seja possível, finalmente se calhar já estão a ter certos sinais e indícios que as coisas estão a ir para melhor, estão finalmente a alinhar-se, e acho que muitos de vocês que já têm estado tão habituados às coisas não correrem bem, ou a guardarem apenas do passado e problemas do passado e etc., acreditarem que isto não é para vocês, e afinal as coisas estão a surgir de uma forma se calhar inesperada, cada vez para melhor. Não quer dizer que vai se manter assim, porque lá está, a roda da fortuna sobe e desce. Por isso, desfrutem do bem, do bom, e preparem-se também para o que possa vir. A nossa felicidade não depende do bom ou do mau que nós estejamos a passar na vida, mas sim na nossa capacidade de poder enfrentar qualquer adversidade. É isso que nos faz manter felizes frente à adversidade, porque a pessoa já não se... faz o melhor com o que tem. Quer seja coisas muito positivas, quer seja coisas muito negativas, a pessoa tem que ter a capacidade de aceitação, de transformação, de poder libertar-se de tudo aquilo que aprende, para então poder viver uma vida mais íntegra, mais feliz. E não é só ser feliz o tempo todo, que isso também é tóxico. O positivismo tóxico não... é algo que a sociedade gosta muito, mas que não deixa de ser tóxico. A pessoa, se está triste, tem que se deixar estar triste, tem que aceitar a sua tristeza, tem que deixar incluso dissolver essas tristezas através da água, através das lágrimas, né? A tal lagoa, às vezes é preciso chorar, é preciso libertar certas energias que estão reprimidas dentro de si, pois a água é condutora, a água é algo que ajuda a limpar, a purificar. É por isso que choramos. Bem, não é só por isso que choramos, mas uma das razões pelas quais choramos é porque é um símbolo de purificação, de limpeza. Então, quando uma pessoa está triste, muitas vezes chora porque está a dissolver uma parte de si mesma que já foi, ou que não é. Né? Mas às vezes no luto uma pessoa chora porque tem cordões de apego que se estão a dissolver, e então naturalmente para ajudar esses cordões a dissolverem-se, simbolicamente a gente sente essa tristeza e simbolicamente nós choramos como um ritual de purificação e de limpeza, que a pessoa está a fazer-se de forte, a aguentar, mas depois quando finalmente chora e liberta-se, é quando fogo se sente muito melhor, não é? E não há que ter pena, não há que ter a vergonha, aliás, dessas vulnerabilidades que às vezes qualquer pessoa possa ter, porque todos nós, somos humanos, a nossa interpretação humana, pelo menos das emoções, e é isso que nos faz realmente crescer através de o integrar todas a adversidade. E então não podemos estar apenas no feliz e tudo bom e tudo positivo o tempo todo, que isso é tóxico, mas também saber ver as outras emoções, como é que afetam-nos no dia a dia e nas nossas vidas e nas nossas decisões,
e não estares apenas a agir reativamente a cada uma dessas emoções, mas aprender a lidar com elas, aprender a aceitá-las e com isso mais facilmente fazer paz com elas para poder libertar-se. E só assim é que podemos cada vez melhor entrar em alinhamento com o nosso propósito álmico, porque já não somos só Yang, já não somos só Yin, mas sim somos o ser integrado que tem ambas polaridades em equilíbrio ou em busca de um certo equilíbrio dentro de si mesmos. E é normal que há momentos onde somos mais Yang, há momentos onde somos mais Yin e há outros onde sentimos em harmonia e em paz, plenamente estabilizados e realizados e iluminados, incluso, nem que seja por tempos temporários, onde a pessoa tem certas revelações, mas é tal como digo, quando chegamos a esses pontos, isso é uma matrosca, arrebenta-se a bolha, temos uma certa iluminação, mas entramos numa outra matrosca muito maior, onde há mais influências energéticas e vamos estar como que destabilizados, por assim dizer, de novo, em busca desse tal equilíbrio. E é por isso que nós não somos, pronto, na roda da fortuna, quando estamos em cima temos de ter humildade e quando estamos em baixo temos de ter a paciência. E com isso é que aprendemos então a equilibrar essas polaridades entre o Yin e o Yang e entre elas então poder integrar ambas as energias em nós para finalmente podermos alinhar com o nosso propósito álmico. E enquanto estivermos ainda na divisão e na separação de porque, pronto, quem é melhor ou quem é pior ou quem fez isto ou quem fez aquilo, a gente simplesmente estamos a limitar-nos a nós próprios porque não estamos a permitir limpar e purificar tudo aquilo que nos tem estado a aprender a ideologias obsoletas ou que não nos servem para melhor. Ok? Então pronto, no geral isto é uma leitura muito, muito positiva. Simplesmente acho que sim, vocês escorpiões têm feito o trabalho, ou pelo menos muitos de vocês, e agora estão para entrar numa nova etapa, muito mais em alinhamento com o vosso propósito álmico. Isto, muito, muito bom. Agora a única coisa, tem que ter atenção realmente é se ainda têm alguns problemas do passado, alguma coisa que esteja talvez reprimida, que ainda precisem de fazer paz com ela, precisam de libertar-se para finalmente poderem desfrutar da vida com um sentido renovado de propósito e com mais alegria, onde finalmente podem estar a celebrar com os demais e aproveitar das situações e das oportunidades para continuar o vosso trabalho interno e que eventualmente vai poder expressar-se também no externo. E com isso vos deixo, espero que tenham gostado, desejo tudo o melhor e até breve.